Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vão nos acompanhar logo mais nos outros períodos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal de formação da Diretoria de Ensino da região de Itapecerica da Serra. Meu nome é Marta Prado, sou PCNP de Geografia e gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado a todos que nos acompanham para mais esse encontro de ciências humanas. E gostaria também de agradecer a todos os professores coordenadores, aos professores de História, de Geografia, de Filosofia e de Sociologia. E gostaria, nada mais nada menos, de desejar a todos uma ótima formação, que nós tenhamos um dia repleto de grandes aprendizados. Meu abraço a todos. Então, para dar continuidade à nossa pauta, eu irei compartilhar a minha área de trabalho com vocês. Então, começando a nossa pauta formativa de hoje, vamos falar sobre a temática, que é a importância de estimular a criatividade dos estudantes no processo de recuperação e aprofundamento, práticas e textualizações do cotidiano. Quais são os objetivos gerais dessa pauta? Esta pauta formativa tem por finalidade promover a formação de professores das áreas de ciências humanas e sociais aplicadas para formar cidadãos críticos, preparados para resolver problemas de maneira criativa e estimular a busca por soluções práticas em diversos contextos. Com este intuito, é de fundamental importância para o desenvolvimento de habilidades o uso de ferramentas digitais nesse momento de ensino remoto, como incentivo e apoio aos alunos no protagonismo e autonomia em seus estudos. Por fim, neste momento de aulas não presenciais, temos de, além de propor atividades e roteiros de estudos, estimular os alunos a irem além do comum. E quais são os objetivos dessa pauta? Refletir sobre a importância e o impacto da criatividade dos estudantes para a própria aprendizagem e para o desenvolvimento de habilidades essenciais. Elaborar perguntas que estimulem os alunos a pensarem de forma criativa na resolução de problemas. Refletir sobre as práticas e textualizações no cotidiano no ensino de ciências humanas e sociais aplicadas. E por último, apresentar o documento orientador, recuperação e aprofundamento nos componentes além da língua portuguesa e matemática. E quais as atividades que nós iremos desenvolver? A primeira, abertura e leitura da pauta, que estamos realizando nesse momento. Segunda atividade, momento de sensibilização. A terceira atividade, nós vamos apresentar uma síntese do documento orientador, que fala sobre a recuperação e aprofundamento nos componentes além da língua portuguesa e matemática. A quarta atividade, nós vamos fazer um processo de avaliação, da recuperação e aprofundamento e as estratégias de aprendizagem com foco no estímulo à criatividade. E, para finalizar, a avaliação da formação. Então, antes de irmos para a nossa parte de sensibilização, eu gostaria de começar a pauta citando um provérbio chinês, que diz: o que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. E o que eu faço, eu entendo. E é nesse olhar, nessa perspectiva, que nós vamos conduzir a nossa pauta, falando sobre recuperação, sobre aprofundamento e dando sugestões a todos os nossos professores e abrindo espaço para o diálogo, para a troca de boas práticas, para que possamos escolher o melhor caminho. Como o propósito desse ATPC é olhar para a criatividade e refletir sobre, eu começo lançando uma questão para vocês refletir.
A criatividade, ela abre as portas para melhor aprendizagem, ou seja, mais qualidade no processo de aprendizagem. Quando nós analisamos o propósito da BNCC, que é contribuir para a construção de uma sociedade mais ética, democrática, responsável, sustentável e solidária, e que respeite e promova a diversidade e os direitos humanos, sem preconceito de qualquer natureza. E olhamos para as 10 competências gerais que está contida na imagem ao lado, será que nós conseguimos observar o impacto imenso que o estímulo ou a falta de estímulo à criatividade nesse processo de ensino e de aprendizagem pode causar? E é com essa reflexão, com esse olhar que nós vamos caminhar nessas atividades. Então, caminhando um pouco mais e dando início à nossa atividade 2, convido todos vocês a esse momento inicial de sensibilização. Espero que todos apreciem essa escolha e possam refletir sobre o processo de recuperação e aprofundamento das habilidades essenciais e habilidades de suporte. Encontro vocês logo mais. Espero que vocês tenham apreciado, né? Acredito que fica nítido, né, nessa animação o quanto é importante, né, considerar o que os nossos estudantes já aprenderam, né? Ele não começa do zero. O desafio, né, a importância de ser desafiado a todo momento, de uma forma criativa, e a insistência em persistência, mas de formas diferentes, né? O nosso jovem, ele tem uma tendência, muitas das vezes, a desistir no primeiro momento. E quando ele se sente desafiado, quando ele sente que tem que ser tirado da sua zona de estabilidade, né? E ser levado a um outro nível, um outro patamar, ele demonstra que ele é capaz de resolver, né? E quando nós olhamos para as práticas e para as textualizações do cotidiano, vem a percepção de como nós podemos trabalhar isso de diversas formas, né? Fazer novas perguntas, perguntas diferentes, direcionar a um novo olhar ao qual o aluno tenha acesso a trabalhar com esse novo olhar. Questões que ele reconheça dentro do seu cotidiano e que ele consiga reformular, ressignificar e trabalhar de uma forma muito mais prazerosa, muito mais criativa e que aquilo tenha um significado mais próximo para ele, né? O que aquilo contribui para a minha caminhada? Por que isso é importante? Por que é importante aprender isso? No que eu vou aplicar isso? Quando se entende a aplicabilidade do nosso conhecimento, da nossa aprendizagem, tudo dá um novo sentido, né? E é nesse olhar, é nessa perspectiva que eu vou convidar vocês e apresentar a vocês a síntese do documento orientador que foi publicado, né, na semana, na última semana, e que nós vamos estudá-lo. Nessa atividade, vou apresentar a vocês uma síntese do documento orientador. E na quarta atividade, nós vamos aprofundar a análise desse documento, refletindo ele na íntegra. Do que se trata esse documento orientador? Ele é uma sugestão de como elaborar o plano de recuperação e aprofundamento de todos os componentes, exceto língua portuguesa e matemática, onde serão observados estratégias, práticas de como desenvolver as habilidades essenciais, olhando para as habilidades de suporte, né, que ajudam a desenvolver as habilidades essenciais. Habilidades essas que foram desenvolvidas nos anos e séries anteriores e que juntas estruturam para chegar até a habilidade essencial. Qual é o formato
né, do material, né, como ele vem apresentando. De certa forma, nós já realizamos essa metodologia, essa estrutura nas nossas aulas, né? Mas nós podemos aperfeiçoar cada vez mais. Então, o formato dele se divide em 3 etapas. A primeira, a ativação inicial. Elaborar levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes por meio de perguntas oral e ou escrita, debates, vídeos, notícias, leituras de artigos, análise de imagem, entre outros. Segundo momento é o desenvolvimento, a intervenção pedagógica por meio de aplicação de atividades, aula dialogada, sala de aula invertida, apresentação de vídeo, roda de conversa, análise de cartaz, entre outros. E aí se traz a importância de utilizar metodologias ativas nesse processo. E terceira finalização, o professor poderá solicitar aos estudantes a realização de atividades para a consolidação das aprendizagens, incluindo a produção textual, mapa conceitual, análise de fluxograma, análise de simuladores, entre outros. Além disso, verificar se o objetivo da aula foi contemplado e verificar pontos de atenção para o desenvolvimento das próximas aulas. Ele coloca também uma sugestão de distribuição de horário, né? Os professores de componentes curriculares de anos séries com 3 ou 4 aulas semanais podem trabalhar uma aula por semana focada na recuperação e aprofundamento. E os professores de componentes curriculares com 2 aulas semanais podem trabalhar uma aula a cada 15 dias focada em recuperação e aprofundamento. E a partir do dia 13 de outubro é previsto no documento que algumas das aulas do Centro de Mídias sejam focadas na recuperação e aprofundamento, com a retomada de habilidades essenciais para o percurso educacional dos estudantes. Né? Embaixo ele coloca um exemplo, né? A retomada do código alfanumérico do currículo paulista. E aí nós temos um exemplo, né? Onde ele traz o código, que nós vamos aprofundar na próxima atividade, que eles tratam, né? E ele coloca qual que é a habilidade essencial. Elaborar hipótese para explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma dada paisagem em diferentes lugares e tempos. Os professores de geografia já sabem de que ano se trata e qual habilidade se trata essa habilidade essencial, não é? Então, o asterístico, ele indica aí que é uma habilidade específica do currículo paulista. O exemplo abaixo, ele traz a retomada, né, do código alfanumérico do currículo paulista como exemplo. Então, ele traz aí a especificação, se pertence a fundamental ou médio, qual ano, série, disciplina, né? E nesse caso específico dessa habilidade essencial, ele traz elaborar hipótese para explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma dada paisagem em diferentes lugares e tempo. E como nós podemos fazer a leitura desse código? O asterisco indica que é uma habilidade específica do currículo paulista. O verbo elaborar hipótese, ele indica o processo cognitivo de enfoque. O complemento do verbo, que diz que é para explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma dada paisagem, ele é o objeto de conhecimento, temática, conteúdo. E, para finalizar, os modificadores, que no caso é em diferentes lugares e tempos, que indica o contexto, escala espacial e ou temporal ou especificam a temática. E aí, nesse exemplo, ele traz sugestões de trabalhos, né, pedagógicos de recuperação e aprofundamento para diferentes
curriculares nos anos finais do ensino médio e no ensino médio. Então, aqui ele traz exemplos e sugestões de trabalho pedagógico de recuperação e aprofundamento para os diferentes curriculares nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Cada componente curricular tem um link para o slide como exemplo, né? Você clicando, ele vai diretamente, no caso, para os slides de sugestões, né? No caso, que eu peguei como um exemplo, né? Geografia, os anos finais, sexto ano, e ele traz aqui a habilidade essencial e as habilidades de suporte de cada ano anterior para ser analisado. E para olhar para esse documento com mais aprofundamento, né, e olhar o documento na íntegra, eu vou convidar vocês nessa quarta atividade a acessar o documento orientador que está no anexo 5 e também está contido na descrição do vídeo. No segundo momento, eu vou pedir para que vocês reanalisem as atividades essenciais de suporte e as habilidades elencadas pela SEDUC e reavalie as estratégias pedagógicas desenvolvidas até esse momento. E também temos o link disponível abaixo. Após terem feito toda essa análise e refletido, eu peço que vocês selecionem as habilidades essenciais que se encontram em defasagem e que devem ser trabalhadas no segmento de ensino nesse terceiro bimestre, observando as orientações e sugestões contidas no documento orientador e que serão base para o próximo bimestre, né, esse movimento. Então, na descrição do vídeo, né, tem aí para vocês o documento orientador na íntegra, que é este documento ao qual nós já fizemos uma síntese, né, onde vocês vão encontrar, né, as sugestões, clicando, né, no link específico de cada componente curricular. No caso aqui eu vou clicar em Geografia e ele já vai direcionar para a página, né, para a seleção de página que contém aí as orientações, as sugestões, né, onde ele direciona o olhar, né, das habilidades de suporte, e ele dá exemplos de atividades, né, no componente que podem ser aí desenvolvidas observando uma metodologia, né, com algumas questões de ativação, né, uma ativação inicial para um levantamento prévio. E aí ele traz aqui algumas atividades, algumas sugestões de atividades para desenvolver as habilidades em questão. E é por isso que eu gostaria que nesse momento cada um de vocês acessassem o seu componente e olhassem, dialogassem com cada parceiro de trabalho, parceiro diário, né? E por último, realizassem aí com essas análises e reflexões o roteiro de atividades. Nesse slide tem as sugestões de metodologias ativas que nós já trabalhamos nos ATPCs anteriores. Então, quem não teve a oportunidade, por algum motivo, de visualizar, eu peço que vocês retornem e retomem a visualização dessas atividades. Também, como sugestão complementar a esse trabalho, eu solicito a vocês, nesse momento, que entrem no link indicado e acessem a ATPC da área de Matemática e Ciências da Natureza do dia 17 de setembro de 2020,
que vem contribuindo muito com o olhar sobre estímulos à criatividade no desenvolvimento das habilidades. E reflitam através de algumas questões. Primeira, quais situações ou informações podem estimular o pensamento crítico dos estudantes? O que podemos considerar ou quais componentes ou as áreas podem vincular aos temas, atividades propostos? E que tipo de problemática em seu ambiente estimulará os pensamentos críticos nos estudantes? Para finalizar essa quarta atividade, nesse quarto momento, solicito a todos vocês que olhem com muita atenção para o documento orientador, que observem as práticas pedagógicas, as metodologias utilizadas por vocês até esse momento, as necessidades dos seus estudantes, né, as habilidades essenciais e as habilidades de suporte que precisam ser retomadas e que precisam ser desenvolvidas. E diante de todas essas decisões tomadas por vocês, analisadas por vocês, solicito que elaborem um roteiro ou roteiros de atividades para trabalharem com seus alunos, levando em consideração as metodologias ativas tão necessárias nesse momento de ensino remoto e as boas práticas apresentadas pela área até esse momento, tendo como foco nessa pauta o estímulo à criatividade no processo de recuperação e aprofundamento. E logo após esse trabalho, peço que depois de elaborado, socialize com os colegas de forma remota, porque é uma forma, é um espaço de discussão, de colaboração e de um somar valor com o trabalho do outro. Desejo a vocês um ótimo trabalho. Então, chegamos ao final da nossa pauta formativa. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido um tempo, um espaço de reflexão, de contribuição, de colaboração, que tenha agregado valor, né, nesse momento em que nós retomamos, ao qual nós começamos ao terceiro bimestre. Fico muito feliz de concluir mais essa pauta de ciências humanas com a colaboração de vocês. Esse é um espaço de formação, um espaço democrático, onde nós podemos dialogar, colocar nossas ideias, colocar nossa contribuição para desenvolver boas práticas e colaborar um com o trabalho do outro. Deixo aqui o meu abraço imenso a todos vocês e espero vocês na próxima pauta da próxima semana. E para finalizar, logicamente, como toda TPC, eu convido vocês a realizarem a avaliação em sequência. Lembrando que toda a avaliação nós lemos com todo o carinho, olhamos todas as sugestões, analisamos todas as críticas construtivas, de uma forma a importar, todos os olhares para construir pautas a quais contribuam com o processo e com a prática pedagógica de cada um. Todos nós estamos caminhando, todos nós estamos nos construindo, nos adaptando, e para esse processo dar certo, temos que ser flexíveis e reflexíveis. Um grande abraço a todos e até a próxima pauta. Fiquem aí e façam a avaliação. Até mais!